Quando a gente fala de variáveis, a gente está falando basicamente de um espaço na memória que a gente alocou ou reservou para armazenar algum valor. As formas de criar ou declarar uma variável podem ser diversas. As três principais são usando const, let e var, né? Tem uma forma de declarar variável que é não usar nenhuma dessas keywords, simplesmente escrever o nome da variável e atribuir um valor. Só que essa forma não é muito aconselhável, né? E além disso, quando você usa um código e você coloca no início do código use strict, que é um uso estrito do código, ele te dá algumas limitações no código, ele coloca algumas restrições no código. Entre essas restrições é a de declarar variáveis sem usar keywords, sem usar var, let ou const, tá? Então, quando você vê isso aqui em um código, isso aqui você vai ver mais em códigos antigos, né? Mas quando você vê o use strict, você não pode declarar variáveis, por exemplo, variável genérica, qualquer variável, né? Você não pode fazer isso, por exemplo. Qualquer valor. Você não pode fazer isso. Quando você estiver usando o useStrict, ele vai disparar um erro. Quando você não estiver usando o useStrict, ele até vai criar uma variável. Ele vai ter um comportamento semelhante ao do var, que eu vou explicar agora. Quanto ao comportamento das variáveis, baseado nas suas declarações, né, nas suas keywords usadas, então a gente tem algumas diferenças bem básicas. Primeiro, quando você declara uma variável com var ou let, você pode reatribuir um valor a essa variável no decorrer do código, né? Por exemplo, você atribuiu valores iniciais aqui, Renato Melo e 28. Depois, no código, você pode vir aqui, por exemplo, em age e colocar, sei lá, 35. E aqui em first name, você pode vir e atribuir, por exemplo, sei lá, Lucas. Você pode fazer isso. Quando você usa const, você não pode fazer essa reatribuição. Você não pode vir aqui, por exemplo, colocar 122, ou colocar um objeto, ou colocar um array, ou colocar uma outra string, enfim, string qualquer. Você não pode fazer isso, ele vai disparar um erro e eu já vou mostrar isso. Mas basicamente, a diferença de comportamento entre essas três é essa, de comportamento é essas, tá? Então, var e let você pode atribuir novos valores para essas variáveis, mas const não. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um console log para mostrar o valor inicial dessas variáveis e depois o valor futuro dessas variáveis, o valor que eu vou colocar depois no meio do código, né, simulando uma reatribuição. E depois eu vou fazer a mesma coisa com const e vou mostrar o erro que ele dispara, tá? Então, primeiramente, vou colocar aqui console log, eu vou colocar aqui first name, eu gosto de colocar assim uma string com o nome da variável e a variável na frente, para exibir legal no console. Ou eu gosto de criar também como objeto, por exemplo, eu venho aqui, crio um objeto e coloco desse jeito, que daí aparece o nome dela e como chave, né, do objeto e o valor na frente. Então, vou deixar desse jeito. Então, aqui eu estou exibindo first name, então se eu venho aqui no de variáveis e coloco, first name aparece e o valor dela é Renato Melo. Se eu colocar aqui, por exemplo, age, colocar como objeto também. Age. Então, colocando aqui age também, eu vou executar de novo no de variables aqui. Então, tem lá, age 28. Agora, vou colocar assim, first name recebe um outro valor, sei lá, Penélope. E age recebe outro valor também, vou colocar aqui, sei lá, 22. E aí, se eu copiar esses caras aqui, colocar aqui embaixo, vamos ver aqui, deixa eu salvar, vamos ver que ele exibe. Olha lá. Ele exibe primeiro os valores iniciais, então first name Renato Melo, a idade 28, e depois ele exibe Penélope, como first name como Penélope, e a idade 22.
Então, assim, ele não deu nenhum erro, nada do tipo, ele permite que eu faça esse tipo de coisa. Já com o const, ele não deixa fazer isso, então vamos ver. Eu não vou nem colocar um console log, já vou colocar aqui, porque ele não vai deixar nem chegar no console log. Então ali está desenvolvedor, eu vou colocar, sei lá, engenheiro. Salvei. Agora, se eu executar, deixa eu até limpar aqui para ficar melhor de ver. Olha lá. Executei, aí ele já dispara um erro aqui, ó. Dá um erro justamente na atribuição de um novo valor. Então ele dá aqui, type error, assignment constant variable. Então ele está falando que está sendo atribuído um valor a uma variável constante. Tá? A variável constante é até meio contraditório, mas é isso que ele está falando. Isso não é permitido pelo JavaScript. Ok? Basicamente, essas são as diferenças de comportamento entre esses três tipos de variáveis. Mas, assim, não é só diferença de comportamento que tem. Tem outras diferenças entre var, let e const também que a gente pode abordar, mas eu vou me aprofundar em outros vídeos porque o assunto é extenso e é melhor quando fica separadinho por tópico, né? Mas além da diferença de comportamento no que tange a reatribuição de valores, que nem eu mostrei agora, tem uma outra diferença também entre var e let e const, né? Por exemplo, quando você cria uma variável com let e const, você aloca aquele valor na memória e beleza, fica por isso mesmo. Com o var, não. Quando você cria uma variável com var, você está criando também uma propriedade no objeto global. Então, nos browsers, por exemplo, né, no Google Chrome, você tem um objeto global chamado window. E quando você declara uma variável com var, você automaticamente está criando uma propriedade dentro de window também. Dentro do objeto global window também. Então, por exemplo, eu vou colocar um ponto e vou dar um espaço aqui, um Ctrl espaço aqui. O IntelliSense do VS Code ele já vai me mostrar todas as propriedades que tem dentro desse objeto window. E aí vai ter que aparecer first name também, porque a partir desse momento que eu declarei essa variável aqui com var, ele vai fazer parte do window. Então vamos ver. Window ponto. A board sign, o abstract range, blá blá blá, isca sachê, tem um monte de coisa aqui, certo? Que são todas as propriedades que tem disponíveis no window. E vai ter first name também, que é a variável que eu declarei com var. Então tá vendo aqui, ó, first name agora está disponível no objeto window. E não funciona com const let, né? Então você colocar aqui age, ó lá, não aparece. Isso aqui não faz parte só faz parte do IntelliSense do VS Code, mas não quer dizer que é uma propriedade, tá vendo? Não tem o simbolinho aqui do lado, ó. Não é uma propriedade do objeto window. Mesma coisa com occupation. Olha lá. Ele está só sugerindo uma palavra que eu já usei aqui no VS Code, mas ele não é uma propriedade, nenhum método do objeto window. Outra diferença de var, let e const é a respeito dos escopos, né? Escopo também vou fazer um vídeo específico, vou falar mais para frente sobre isso, mas basicamente a gente tem, por exemplo, escopo de bloco, escopo de função e escopo global. Toda vez que a gente cria uma variável e ela não está dentro de um escopo de bloco, que você vai identificar com o abrir e fechar de chaves, tudo que tiver dentro de chaves faz parte de um bloco. Se essas chaves elas fazem parte de uma função, por exemplo aqui, nome de função, olha que criatividade. Então quer dizer que ele é um escopo de função, esse bloco aqui faz parte dessa função. Então a gente tem o escopo de bloco, vou colocar aqui em cima, escopo de função, tudo que não tiver dentro do escopo de bloco ou dentro de um escopo de função está no escopo global. Ok? E outra diferença entre var, let e const é o seguinte: let e const são block scoped, ou seja, elas têm um escopo de bloco. O que quer dizer isso? Que elas estão visíveis, elas são visíveis dentro do bloco onde elas são declaradas. Então, por exemplo, aqui elas têm um escopo global, certo?
Mas, se elas tivessem sido criadas dentro desse bloco, elas só estariam visíveis dentro desse bloco. Então, por exemplo, deixa eu comentar isso aqui para não disparar nenhum erro, mas deixa eu limpar isso aqui também. Mas se eu, por exemplo, dou um console log nessa variável age, ele vai me disparar um erro. Por quê? Porque ele está dentro deste bloco. E o console log está acessando uma variável age que está no escopo global. Então vamos ver o que acontece. Node, variáveis. Olha lá. Age is not defined. Porque eu estou tentando usar essa variável fora do escopo de bloco dela, tá vendo? Agora, se eu pego essa var first name, coloco dentro deste bloco e tento exibir com console log, deixa eu salvar. Deixa eu limpar aqui também. Vou executar de novo, ó. Aí exibe. Por quê? Porque variáveis com var, elas não são block scoped, elas não têm escopo de bloco, elas têm escopo de função. Ah, Renato, então quer dizer que se first name estivesse dentro daquela função que você comentou ali embaixo, então ele dispararia um erro igual disparou com o let agora há pouco? Exatamente. Então se eu salvo aqui, deixa eu limpar, e executo de novo, aqui eu tinha executado, tinha dado um erro de token esperado, porque eu tinha esquecido de colocar o parênteses aqui da função, tá? Então, voltando, se eu coloco o var first name dentro dessa função, agora esse console log vai disparar um erro. Vamos ver. Limpo, executo, mesma coisa, ó, first name is not defined. Por quê? Porque eu estou tentando exibir uma first name, uma variável first name que esteja no escopo global, mas não tem nenhuma no escopo global. Tem só aqui nesse escopo de função, entendeu? Outra diferença também entre elas é a respeito do conceito de hoisting, né? Hoisting em português pode ser içamento, içar, sabe? Levantar, suspender, colocar para cima. Então, basicamente, assim, bem grosso modo, porque eu também vou falar de hoisting mais para frente, mas basicamente é você poder acessar uma variável antes dela ter sido declarada. Então, por exemplo, se eu tentasse fazer isso aqui, ó, colocar esse console log antes de first name e executar essa função aqui, ó, ele permite. Opa, esqueci de salvar. Ele permite. Ele, né, deu undefined, tudo bem, porque nesse momento aqui first name ainda não tem nenhum valor, mas ele não deu erro, ele só exibiu undefined. Agora, se eu tento fazer a mesma coisa para let ou const, então, por exemplo, vou colocar aqui age. Então, se eu tento fazer a mesma coisa com let ou const, ele vai me disparar um erro. Vamos ver. Olha lá. Está falando que não posso acessar age antes da sua inicialização. Mesma coisa se eu tivesse feito com occupation. Olha lá, vou executar de novo aqui. Olha lá. Não pode acessar occupation antes da sua inicialização. Então, essa é uma outra diferença também entre var, let e const.